Bom, eu queria dar um exemplo de utilização de técnica de fermentação, tá bom? Por exemplo, ó, hoje de manhã, mais ou menos umas 6 horas da manhã, eu fiz essa massa aqui, tá? Eu fiz essa massa do jeito que eu estou fazendo as minhas últimas massas, com cerveja e com massa velha, né? E também com fermento, é lógico. Então, hoje a previsão era de estar um dia bem frio em São Paulo. Então eu fiz muito cedo, bem cedo. Coloquei uma quantidade de fermento razoável, um pouco mais do que eu costumo usar, porque a minha ideia era usar essas massas hoje ainda, né, no mesmo dia. Então fazer uma massa aí com aproximadamente aí 12, 14 horas de fermentação, né? Então fiz a massa. Nessa massa eu coloquei 300 gramas de água, 300 gramas de cerveja, 30 gramas de sal, mais ou menos uns 4 gramas de fermento biológico fresco, 300 gramas de massa velha e foi mais ou menos uns 900 gramas de farinha de trigo, tá? Então, aí a ideia era essa massa ficar até a noite e tranquilo, a tendência do dia era levemente frio, só que no decorrer do dia, o que aconteceu? Mudou a temperatura e o dia ficou super quente hoje aqui, ficou um dia bem ensolarado. Aí o que eu fiz? Quando foi mais ou menos umas 2 horas da tarde, tá? Já tinha passado umas 8 horas de fermentação, eu coloquei essa massa na geladeira, né, inteira ainda, estava ainda inteira, não tinha bolhado. E deixei ela na geladeira até mais ou menos umas deixa eu ver, 4 horas da tarde, mais ou menos, 4h30. Aí eu tirei da geladeira, fiz as bolinhas e deixei aqui agora para ela terminar de crescer, tá? Então, quando a gente começa a entender como fazer uma massa, a gente sabe. Eu sabia que se eu deixasse ela naquela temperatura, com o tanto de fermento que tinha, mais cerveja, que também é algo que ajuda na fermentação, né? Mais massa velha. Se eu tivesse deixado, ela ia passar do ponto até chegar à noite na hora da fermentação. Na hora de usar, aliás, desculpe. Na hora de eu usar, ela ia passar do ponto, né? Ela ia passar do ponto, não ia ficar legal. Então, uma retardada breve na geladeira, deixou ela do jeito. Ela está ainda levemente gelada ainda, né? Agora ela vai entrar em temperatura ambiente e vai começar o processo de fermentação. Eu quero usar ela lá para umas 10 horas da noite, então tranquilamente ela vai chegar no ponto, tá? Então queria mostrar isso para vocês, como que se desenvolve o processo de fermentação. Não é simplesmente seguir receitas ou o que a pessoa falou que é assim, não é, tá? Isso aqui é uma coisa viva, massa, você precisa estar entendendo como ela vai reagir à temperatura, a quantidade de fermento que você usou, tudo isso. Se você não entende isso, você não acerta. Por isso muitas pessoas erram na hora de fazer uma massa de pizza, né? Porque pegam e seguem uma receita, não leva em consideração às vezes a qualidade da farinha, que tem que ser, não leva em consideração o tempo, a temperatura, o ambiente que está no dia, e aí vai o quê? Vai errar, tá? Infelizmente. Entendeu? Porque em cada situação ela vai ter uma reação diferente, tá? Isso aqui é uma explicação breve para quem está engajado aí em desenvolver boas massas de pizza, em aprender, realmente aprender, não seguir receita, tá? Seguir receita uma hora dá certo, outra hora não dá. Você tem que aprender e entender o que você está fazendo. Se você entende o que você está fazendo, você consegue acertar mais vezes e errar menos, né? Que é isso que a gente espera. Porque até eu que vivo estudando, de vez em quando dá uma errada, né? Claro que é muito mais difícil do que antes, quando eu não tinha conhecimento. Tá bom? Então fica aí essa dica aí pra galera que tá assim, super engajada em aprender. Tem muita gente hoje em dia engajada em aprender a lidar de verdade com uma massa, aprender a fazer, lidando com a pizza assim, de uma forma mais artesanal, e isso é muito bacana, tá bom? Um grande abraço a todos aí, depois eu vou mostrar o resultado para vocês dessas massas aqui assando, beleza?